Estamos de volta com o nosso estudo, dando continuidade ao tema que nós verificamos na semana passada, era a parte 1, e agora nós vamos ver a parte 2 do nosso estudo, que fala sobre a criação, Gênesis como fundamento. Que bom que você conseguiu acessar. Esperamos que ao final desse estudo você consiga esclarecer algumas dúvidas, ampliar conhecimentos, e desde já gostaríamos de ler o verso introdutório, o verso que abre o estudo da lição que estamos tendo. Ele nos diz assim, está lá em Salmos, capítulo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Qual é a sensação que você tem quando olha para o céu? Além de achar ele bonito, é claro que o homem, quando olha para o céu, vê aquela grandiosidade, aquele contraste fabuloso, a imensidão do céu, o homem se sente pequeno. E é justamente esse o objetivo. O homem se sentir pequeno porque existe um ser maior, um ser superior, um ser grandioso que criou todos os elementos. O firmamento que é mencionado aqui nada mais é do que o céu atmosférico, o céu que nós observamos, aquele que deixa, parece que firme, né, aquela camada que nós temos lá em cima, que é o nosso teto. E esse teto, essa atmosfera nos protege. Além de nos dar o sustento do ar, ele nos protege. Os céus, como elemento da criação, além de declararem a glória de Deus, devem mexer com a mente e a percepção humana. É claro que aí a gente entra numa grande polêmica, a questão da dureza da ciência em relação a aceitar que tudo isso vem das mãos de Deus. Mas a gente não pode esquecer que muitos cientistas que tiveram experimentos e desenvolvimento para a humanidade acima da média, dentre eles Johannes Kepler, Isaac Newton, John Hay e Robert Boyle. Todos esses acreditavam que a ciência tinha uma conexão direta com as obras da criação. É claro que com o passar dos anos, Deus foi sendo deixado de lado. A ciência descartou a possibilidade da influência de Deus nos elementos criados. E historicamente, se a gente observar, a própria Revolução Francesa, ela serviu como um marco na Europa. Antes da Revolução Francesa, existia fundamento da ciência em relação a Deus, aceitando os pressupostos de Deus, das Escrituras, como reais. Após a Revolução Francesa, houve um distanciamento de Deus e a ciência se considerou isolada, sem nenhuma conexão com Deus, autônoma, tentando justificar por evidências, por cálculos matemáticos, pela lógica humana, deixando de lado as digitais do Criador. Um dos outros assuntos abordados no nosso estudo tem como título A Terra é plana. Será que a Terra é plana? É claro que no passado foi difícil desmistificar esse ponto, porque nós olhávamos para o horizonte, obviamente ele é reto, não tínhamos recurso nenhum para chegar à conclusão de que a Terra seria esférica. Mas, acredite ou não, a própria Bíblia, em textos que retratam milhares de anos atrás, já descreviam que a Terra era redonda. Eu me lembro muito bem de um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. Ele retrata a história de um indígena que acha um objeto e, como se tivesse recebido ordem dos deuses, ele teria que chegar até o fim do mundo, até onde houvesse o grande abismo, onde terminasse o mundo, e devolver a esses deuses
nada mais era do que um objeto que caiu de um avião, caiu na aldeia deles, e este índio achou que os deuses teriam enviado esse objeto, ele teria que devolver aos deuses, e para devolver teria que chegar até o final do mundo. Então ele inicia uma grande jornada até achar o final do mundo. O que era o final do mundo para ele? Encontrar um abismo. Ele foi caminhando e chegou a esse grande abismo. Jogou o objeto, entregou aos deuses e teve como missão cumprida. É claro que hoje, com todos os recursos que nós temos, dizer que a Terra é plana é piada, mas tenta voltar mais ou menos a uns 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Qual que você acha que era o conceito da humanidade referente a essa questão? Inclusive, a Bíblia menciona um texto extraído lá de Apocalipse, capítulo 7, verso 1, que fala dos cantos da terra. Ora, se a terra tem canto, então a Bíblia está dizendo que a terra é plana. Não é nada disso. Vamos observar bem o texto. Apocalipse 7, 1. Uma parte dele diz assim: em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. Aqui se refere a 4 anjos que estariam posicionados nos 4 cantos da terra. Que cantos seriam esses? Nada mais, nada menos do que os 4 pontos cardeais, as 4 direções principais: norte, sul, leste e oeste. Para quem tenta criar uma polêmica e dizer que esse verso aqui, a Bíblia está dizendo que a Terra é plana, convido você também a ler Isaías capítulo 40, verso 21 e verso 22. Esses versos nos deixam claros de que Deus já havia revelado para os seus profetas as dimensões da Terra. Olha só que interessante. Verso 21 de Isaías 40. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E aí o verso segue. Destaco para você a palavra círculo, que demonstra a redondeza, o formato esférico da Terra. E se você falar com especialistas em textos bíblicos, você vai observar que esse texto ele foi extraído de documentos muito antigos, anterior a qualquer cientista que tivesse acesso a qualquer instrumento que pudesse possibilitar essa conclusão. Então Deus sempre se antecipa aos fatos, Deus sempre se manifesta, no sentido de deixar claro para o ser humano alguns elementos essenciais da sua obra. Outro tema que nós podemos destacar ao longo do nosso estudo é aquele que aborda a criação na literatura antiga. Vários povos descrevem com suas palavras como teria sido a criação da humanidade. Quais as características, que elementos, que seres criadores seriam esses. É natural que os povos, o ser humano em si, tenha necessidade de buscar a sua origem. A Bíblia deixa de forma muito clara qual é a origem da humanidade. E Deus é tão preocupado com a sua criação que ele se preocupa com todos os detalhes. Inclusive, se nós pararmos para comparar, vamos pegar 2 elementos básicos, o Sol e a Lua. Você já parou para pensar se o Sol fosse mais próximo da Terra do que ele é? Se a sua órbita fosse mais próxima do nosso planeta, será que haveria vida? Qual seria a temperatura do nosso planeta? É claro que não haveria vida, torraríamos. Devido à alta temperatura, não haveria condições de existir ser vivo.
Vamos pensar agora no inverso. Se o Sol fosse mais distante do que ele é, fosse posicionado para mais longe, que temperatura nós teríamos? Temperaturas extremamente baixas. Temperaturas que não seria possível termos vida. Então Deus é fantástico quando cria esses dois astros. E ao falarmos da Lua, né, se conversarmos com pessoas que são entendidas, não há dúvida de que a Lua regula as marés, tem toda a sua influência, inclusive sobre plantações. Então, o ciclo da Lua, a proximidade, a distância da Lua, que é aquela que fornece a luz durante a noite. Imagina que você está no meio da mata, não tem a lanterna. Qual é a sua lanterna natural nesse momento? A própria Lua. Um outro aspecto interessante é que as civilizações do passado, e muitas civilizações relatadas, cultuam o Sol ou cultuam a Lua, ou cultuam os dois. Vamos pegar o Egito, por exemplo, o deus Ra, o deus Sol era cultuado, a Lua também cultuada. Mas Deus não fez esses dois elementos para serem adorados, para que esses elementos venham a substituir a adoração ao verdadeiro Deus. Esses elementos foram criados para dar evidências de que existe um ser que planeja, um ser que se preocupa com a raça criada, um Deus que está preocupado com todos os detalhes da sua obra. Alguns alegam que a história da criação, do dilúvio, né, são mitos. Mas eu gostaria de convidar você a refletir nos seguintes pontos, principalmente referente ao dilúvio. Se você observar o mapa mundi, você vai constatar que existe conexão, retalhos, os contornos dos continentes se encaixam. Sempre lembrando que a própria Bíblia menciona que o dilúvio ele não foi local, ele foi universal. E que além da chuva que caía do céu também, as fontes do abismo, ou seja, a água jorrava com extrema violência do solo para fora. Houve uma grande alteração na geografia do planeta. Outro aspecto importante, e todos gostam de falar sobre isso, é a questão dos dinossauros. Por que será que as ossadas de dinossauros são encontradas em camadas submersas, sempre impregnadas de barro, lama? Por que será? Um outro ponto também interessante que a gente pode tomar como uma referência é a quantidade de mortos que se teve na época. O dilúvio foi capaz de sepultar, quem sabe, milhões e milhões de pessoas. E se nós observarmos, as principais fontes de petróleo estão aonde? Em terras bíblicas, em terras onde havia a maior quantidade de população da época. O ser humano é composto basicamente de carbono. E o combustível que nós colocamos hoje no carro, extraído do petróleo, nada mais é também do que a base de carbono. É isso mesmo que você está pensando, né? O petróleo nada mais é do que matéria orgânica decomposta e extraída hoje, que nós colocamos no tanque dos nossos carros. Vá pensando nisso, apenas reflita. Gênesis versus paganismo.
Como nós havíamos mencionado antes, o Sol e a Lua, criados por Deus, são elementos de adoração de muitos povos. Mas vamos voltar aos versos originais que mencionam esses dois elementos, o Sol e a Lua. Eles são retratados como luzeiros, por exemplo. Observe, em Gênesis, capítulo 1, verso 14 até o 18. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Luminares ou luzeiros se referindo a esses dois astros que emitem algum tipo de luminosidade. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Qual seria esse luminar maior para governar o dia? Você já tem a resposta aí. E o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Apenas lembrando o que aconteceu com Galilei, quando disse que o Sol era o centro do sistema solar. Ele encontrou grande polêmica, grandes adversários junto à Igreja Católica na época, que dizia, claro, que a Terra era o centro do sistema solar. Obviamente, devido à imposição dos líderes religiosos da época, ele teve que se retratar. Agora imagina, né, ele com um conhecimento diferenciado, estudando sobre o assunto, tendo que abrir mão de seus conceitos, da sua interpretação. Mais uma abordagem do nosso estudo tem como tema criação e o tempo. Em que aspecto nós podemos focar quando falamos disso? Qual é a idade da Terra? Será que a idade da Terra data de bilhões de anos, como algumas teorias afirmam? Ou será que a Terra ela é mais jovem do que nós imaginamos? E quando nós falamos de datas, eras, idades, nós não podemos nos esquecer das genealogias que constam na Bíblia. As genealogias são muitas vezes deixada de lado por muitos leitores, porque realmente é um texto cansativo, é um texto que menciona que fulano, que gerou fulano, e viveu tantos e tantos anos, mas se ele está constando nas escrituras é que existe alguma importância dele estar ali, justamente para a gente ter a dimensão de tempo em relação ao nosso planeta e como eram as primeiras gerações que fizeram parte deste planeta. Por exemplo, a gente tem Adão, Sete, Enos, Cainã, até chegar a Noé, Sem, Cão e Jafé. Lá em Gênesis 5 e 11, a gente encontra as genealogias que abrangem lá toda a história da humanidade, que vai desde Adão até Abraão. E aí nós voltamos naquele texto repetitivo, cansativo, mas que por trás dele tem um significado bem importante para nós. Ele viveu fulano de tal, Y anos e gerou fulano. E ele viveu
tantos anos e depois gerou fulano. Que tal falarmos agora sobre Gênesis aparecendo em outros livros da Bíblia? É verdade. Inclusive no Novo Testamento nós temos inúmeras menções e referências de Jesus e de outros escritores com ênfase em Gênesis. E para se ter uma ideia, lá no Novo Testamento, muitos livros destacam fatos relativos ao Gênesis. Olha só, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 2 Coríntios, Efésios, Tiago, 1 Timóteo, primeira carta de Pedro, Judas e Apocalipse. Todos esses fazem referência às Escrituras, mais especificamente ao livro de Gênesis. Um dos exemplos está lá em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 50. Preste bastante atenção. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Aqui são palavras do próprio Jesus. Quando ele diz que toda a injustiça que foi praticada de alguma forma terá as suas consequências, e Jesus utiliza aqui o exemplo de Abel, e depois se estende e vai até o fato de Zacarias, Jesus faz uma referência direta ao livro de Gênesis. Então, por exemplo, aqueles que alegam acreditar em Jesus, mas não acreditam no livro de Gênesis, há uma incoerência muito, muito grande mesmo. Se o próprio Jesus faz referência a fatos existentes no livro de Gênesis, por que nós levantaríamos algum pensamento contrário a este? Vamos ver agora um exemplo de um outro autor se referindo ao livro de Gênesis. Observe bem o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse, o último livro das Escrituras, fazendo referência ao primeiro livro das Escrituras. Qual o elemento que é mencionado aqui que nós encontramos em Gênesis, que nós acabamos de ler? Isso mesmo, é mencionado a árvore da vida. Então, como nós podemos ignorar os fatos mencionados em Gênesis e extrair somente aqueles elementos que nos agradam? Então, as Escrituras elas devem ser compreendidas de forma integral, do primeiro ao último livro. Acabamos de mencionar os exemplos em que Jesus faz referências à criação. O autor de Apocalipse, João, faz referência à criação. A fé cristã tem fundamentos, ou seja, a fé cristã tem pilares. E dentre esses pilares nós não podemos descartar de forma alguma as nossas origens. Toda construção que se mantém firme,
que resiste aos abalos, ela possui pilares bem constituídos. E no mundo cristão não é diferente. Quando compreendemos as nossas origens descritas em Gênesis, os nossos pilares, os nossos alicerces estão muito bem postados, estão muito bem firmes, estão colocados de maneira que podem suportar eventuais abalos. Então, faça isso. Reconheça que os pilares nos quais as Escrituras estão alicerçados são sólidos, consistentes e confiáveis. Nesse momento, tentando fazer já o encaminhamento para o nosso raciocínio final, gostaria de convidar você a pensar na seguinte situação. Evidentemente, muitos povos têm e defendem a sua tese de origem. Povos que deixaram registrados a guerra de Deus, os conflitos, o sangue derramado e através desse sangue a criação da humanidade. Mas se nós olharmos dentro de uma linha lógica de raciocínio, de coerência, de encaixe dos fatos, nós veremos que a Bíblia tem todas as credenciais e elas mesmas testificam por sua autoridade, por representar a palavra de Deus, que ali estão depositadas as nossas origens. Se deixarmos a palavra de Deus de lado, ficaremos entregue às fábulas, à conjectura humana. E quando nós entramos na esfera humana, na argumentação humana, no raciocínio humano, deixando de lado a participação de Deus, nós estamos entrando num terreno muito, muito perigoso. Sabe quando nós pisamos em areia movediça? E os nossos passos começam a ficar lentos e quando observamos estamos afundando? É justamente isso. Quando passamos a acreditar na fábula de que a raça humana, para chegar ao estado que está hoje, necessitou de bilhões de anos, de eras infindáveis, nós estamos afundando, nós estamos atolando, nós estamos limitando os nossos movimentos. Não permita que nada, que ninguém deixe que você afunde em fábulas, em pensamentos que são contrários àquilo que as Escrituras dizem. Se Deus não é o nosso Criador, a quem nós pertencemos? Ao acaso? Ou estamos soltos no mundo sem alguém que possamos chamar de Pai? A criação, a expulsão do paraíso, o dilúvio, são acontecimentos que são narrados por vários povos. Faz parte do contexto da origem de vários povos. Mas a Bíblia, ela tem a originalidade. Ela tem o texto verdadeiro. Ela tem a autoridade do Criador. Nunca se esqueça que Deus influenciou, habilitou, capacitou seus filhos para escrever as Escrituras. Moisés aqui foi habilitado por Deus. Moisés aqui foi instruído por Deus e recebeu a sequência histórica, cronológica, o detalhe dos fatos de maneira correta. Quando você sai para comprar um produto e você definiu a marca e o modelo daquele produto,
e você chega em um determinado local e o vendedor lhe oferece um produto que alega ter as mesmas características, que alega ter as mesmas funcionalidades daquele que você idealizou comprar, qual você compraria? O que você considera o original ou você compraria esse outro produto alternativo? É justamente isso. A Bíblia, ela é o produto original. A criação de Deus, ela tem a história, a versão original e verdadeira. Não aceite propostas que te tirem a ideia inicial. Não aceite propostas com um produto falsificado. A minha sugestão é que você fique com o produto original. Que Deus te abençoe. Tudo de bom para você. No céu, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Queremos imensamente agradecer, Senhor, a oportunidade de mais uma vez, Senhor, lermos e estudarmos a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por Tu estar presente sempre nas nossas vidas. E que o Espírito Santo, Pai, trabalhe em nossos corações, para que neste momento, Senhor, de crise, de pandemia, possamos divulgar o Teu amor através das redes sociais, através de um telefonema, para aqueles que ainda não Te conhecem e até para os nossos queridos familiares. Nós Te agradecemos por mais uma Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém.